Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Nossa, faz um tempão que eu não trago esse livro, né? O que toda mulher inteligente deve saber, de Stephen Carter e Julia Sokol. Hoje a mensagem talvez seja bem específica, tá? Vai falar sobre mulheres divorciadas, mulheres separadas, tá? As mulheres inteligentes sabem que, após o término de um casamento ou de qualquer outro relacionamento importante, uma mulher deveria passar por um período de adaptação até estar pronta para ter um relacionamento sério com outro homem. Ela deveria estar preparada para se sentir tão vulnerável quanto uma garota de 16 anos. Por esse motivo, ela precisa se proteger muito. Ainda furiosa com seu ex, por isso deve ter muito cuidado para não transferir esse sentimento de raiva para outro homem. Totalmente confusa sobre o que é esperado dela em um relacionamento em que não há compromisso. É por isso que ela deve evitar situações comprometedoras. Super sensível a tudo que lhe parecer rejeição. Isso poderá levá-la a ter reações destemperadas a comportamentos perfeitamente aceitáveis de parceiros eventuais. Extremamente carente e ávida por ser aceita e aprovada. Por esse motivo, poderá se enamorar muito rapidamente de qualquer homem que lhe dê segurança e apoio em áreas em que seu ex falhou. Aqui continua, que vê, depois de um divórcio, as suas expectativas tendem a estar viradas para o lado errado. E por isso você precisa ir super devagar. Tem um primeiro aqui que eu não li, mas vou ler então. Depois de um divórcio, se você não tomar cuidado, poderá acabar na cama com a pessoa errada só por não saber dizer não sem ser indelicada. Seja indelicada. Como depois de um divórcio você provavelmente se esqueceu de como é bom se sentir paquerada, você fica particularmente vulnerável a predadores, homens que sabem como fazer uma mulher se sentir bem consigo mesma, temporariamente, por isso seja indelicada. Não grossa, né? Mas seja... se firme na sua postura, né? Daquilo... Você precisa saber, né? O que eu quero, né? Porque se você tem um foco sobre o que você quer, aí é mais difícil de você ser enganada. O fato de já ter sido casada não significa que você seja obrigada a ir para a cama com um homem na primeira vez que sai com ele, ou em qualquer ocasião. Se você se sentir obrigada a demonstrar sua gratidão por um homem que lhe pagou um jantar caro, agradeça enviando uma caixa de bombons. Ótimo. E eu continuo, agradeço enviando uma caixa de bombons e não dormindo com ele. E aqui fala que as mulheres inteligentes sabem que a ameaça de doenças sexualmente transmissíveis afeta a todos nós, por isso devemos tomar o máximo de cuidado. E aqui fala, a AIDS não é a única doença sexualmente transmissível. As mulheres inteligentes sabem que, atualmente, um relacionamento sexual significativo não começa mais com um beijo
Ele começa com uma conversa sobre proteção a doenças sexualmente transmissíveis. A gente sempre pensa que as pessoas pegam DSTs, pessoas solteiras, né? Não, tem bastante casos de pessoas casadas, né? Eu acho que por isso que é bastante importante que se conheça, né, bem a pessoa, a questão da fidelidade, né? Porque até com um beijo você pega uma doença. Ó, não é inteligente ter medo de pedir a seu candidato a parceiro informações sobre seu histórico sexual. Não é inteligente ter medo de insistir em um relacionamento sexual monogâmico. Esse é o ideal, né? A monogamia. A sua principal responsabilidade é proteger-se e proteger o filho que você possa vir a ter no futuro. Exatamente isso, muito bom, porque quando um homem ou uma mulher se relacionam sexualmente, sempre há a possibilidade que ela engravide. A natureza fez o casal para ser assim, né? A relação sexual, ela é o caminho para a gravidez, né? Então, assim, os dois têm que estar cientes disso, que geralmente o peso e a cobrança sempre vem em cima da mulher, como assim, como que você ficou grávida, né? Como se ela ficasse grávida sozinha. Se um homem está de fato interessado em ter um relacionamento sério, ele concordará em usar preservativos para ter certeza de que nenhum dos dois correrá o risco de pegar uma doença. Ele aceitará fazer um exame de sangue. Protegerá sua parceira adequadamente e concordará em permanecer fiel. Aliás, essas questões aqui são importantíssimas. Eu nem me apresentei, né? Eu sou Melissa, eu sou escritora, sou leitora, sou cristã. Eu gosto bastante daquele movimento Eu Escolhi Esperar. Eu conheci em 2010, mas fiquei por um tempo, saí e aí voltei tem um tempo já. E nossa, Deus me deu uma passagem hoje, meu Deus, é sobre esse livro, é sobre sexo. Eu não sabia porque fiquei assim até chocada com essa passagem hoje que Deus me deu, e daí eu vou compartilhar com vocês que é uma coisa assim, não coloque a carroça na frente dos bois. Cuidado para que, se você não recebeu sua promessa do Senhor ainda, quer dizer, se você não se casou ainda, para você não se vestir de prostituta ou prostituta, porque é essa passagem aqui que Deus me exortou sobre isso. Não é porque você não recebeu sua promessa ainda que você vai se vestir de prostituta e ir para a rua. E isso não significa se vestir de prostituta e se prostituir a troco de dinheiro. Pode colocar um vestido bonito e ir para um bar, beber. Sei. Ele me deu aqui Gênesis 38, Judá e Tamar. Por esse tempo, Judá se separou dos seus irmãos e foi morar na casa de um homem chamado Ira, que era da cidade de Adulã.
Ali Judá ficou conhecendo a filha de um cananeu chamado Sua. Judá casou com ela, e ela lhe deu um filho, a quem ele chamou de Ela ficou grávida outra vez e teve outro filho, a quem ela deu o nome de Onã. Depois ela teve mais um filho, em quem ela pôs o nome de Selá. Judá esteve em Quezibe quando esse menino nasceu. Judá casou seu filho mais velho, com uma mulher chamada Tamar. Vai ser sobre ela. O Senhor Deus não gostava da vida perversa que levava e por isso o matou. Aí Tamar ficou viúva. Então Judá disse a Onã: vá e tenha relações com a viúva do seu irmão. Assim você cumprirá o seu dever de cunhado para o seu irmão, para que o seu irmão tenha descendentes por meio de você. Ora, Onã sabia que o filho que nascesse não seria considerado como seu. Por isso, cada vez que tinha relações com a viúva do seu irmão, ele deixava que o esperma caísse no chão para que o seu irmão não tivesse descendentes por meio dele. O Senhor ficou desgostoso com o que Onã estava fazendo e o matou também. Então Judá disse a Tamar, a sua nora: volte para a casa do seu pai e continue viúva até que o meu filho Selá fique adulto. Entendeu, né? Ela teve um marido, o marido, não sei o que ele fazia, que Deus não gostava, matou ele, ela ficou viúva. Daí, segundo aqui, a cultura deles, o irmão, quer dizer, o cunhado, tinha que ter relações com a viúva para que ela tivesse um filho, e esse filho seria considerado do irmão falecido, né? O primeiro filho de uma viúva com seu cunhado era considerado filho do seu marido falecido. Só que o irmão, o pai mandou ele fazer isso e ele, na verdade, ele não queria que ela engravidasse, então ele jogava fora o sêmen dele. E aí o Senhor ficou bravo com ele e matou ele também. Ou seja, aí restava um terceiro filho de Judá, que aí esse terceiro filho só que era muito novo, não sei se era criança ainda, ele tinha que crescer ainda, né, para ter relações com ela, para que ela engravidasse. Olha, vamos ver. E aí Judá disse a Tamar: volte para a casa do seu pai e continue viúva até que o meu filho Selá fique adulto. Ela ficou esperando, né? Ele disse isso porque tinha medo que Selá fosse morto, como havia acontecido com seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa do pai dela. Passado algum tempo, a mulher de Judá morreu. Quando acabou o luto, Judá foi até Timnate. Ele ficou viúvo também, o Judá. O sogro, né, da Tamar. E o seu amigo Ira de Adulão foi com ele. Alguém contou a Tamar que o seu sogro ia a Timnate, a fim de cortar a lã das suas ovelhas. Então ela trocou de roupa. Agora vem. Deixando de lado as suas roupas de viúva, cobriu o rosto com um véu e se disfarçou. Em seguida foi e se sentou perto da entrada da cidade de Enaim, que fica no caminho para Timnate. Ela fez isso porque sabia muito bem que Selá já era homem feito, mas Judá não havia mandado que ele casasse com ela. Quando Judá a viu, pensou que era uma prostituta, pois ela estava com o rosto coberto. Agora deixa eu explicar um pouquinho até aqui. Olha só. O sogro dela mandou ela voltar para a casa do pai dela, né? Enquanto o filho dele mais novo crescia. E prometeu que o filho, né, casaria com ela assim que crescesse. E o menino já tinha se tornado adulto, homem, e o sogro não havia cumprido a palavra. Então, o que ela faz? Falaram, o seu sogro está vindo para cá. Ela troca de roupa para não ser reconhecida, ela se veste de prostituta e vai para a estrada. Quando Judá viu, pensou que era uma prostituta, pois ela estava com o rosto coberto. Ele foi falar com ela na beira do caminho, sem saber que era sua nora. Ele disse: você quer ir para a cama comigo? Ela perguntou: quanto é que você me paga?
Ele respondeu: eu lhe mando um cabrito, desculpa, do meu rebanho. Está bem, disse ela, mas deixe alguma coisa comigo como garantir de que você vai mandar o cabrito. Ai, desculpa. Eu ia dizer a que ponto chega a pessoa, né? Ó, está bem, disse ela, mas deixe alguma coisa comigo como garantia de que você vai mandar o cabrito. Judá perguntou: o que você quer que eu deixe? Ela respondeu: o seu sinete com o cordão e também o bastão que você tem na mão. Então Judá entregou os objetos, ele teve relações com ela e ela ficou grávida. Tamar voltou para casa, tirou o véu e vestiu as suas roupas de viúva. Mais tarde, Judá mandou seu amigo Ira levar o cabrito e trazer de volta os objetos que havia deixado com ela. Mas Ira não a encontrou. Ele perguntou aos homens de Enaim se sabiam onde estava a prostituta que costumava ficar na beira da estrada. Aqui não esteve nenhuma prostituta, foi a resposta deles. Ira voltou e disse a Judá: não encontrei a mulher, e os homens do lugar disseram que ali nunca havia estado nenhuma prostituta. Então Judá disse: pois ela que fique com as minhas coisas, assim ninguém vai zombar de nós. Eu mandei o cabrito, mas você não encontrou a mulher. Passados uns 3 meses foram dizer a Judá: sua nora agiu como prostituta e agora está grávida. Aí Judá disse: tragam essa mulher para fora a fim de ser queimada. Olha a hipocrisia aqui, né? Meu Deus. Quando a estavam tirando da sua casa, ela mandou dizer ao seu sogro: quem me engravidou foi o dono dessas coisas. Ela já sabia, né? Na verdade, ela tinha planejado isso aqui. Examine e veja de quem são o sinete com o cordão e o bastão. Judá reconheceu as coisas e disse: ela tem mais razão do que eu, pois prometi casá-la com meu filho Selá, mas não cumpri a promessa. E nunca mais teve relações com ela. Na hora de Tamar dar à luz, descobriram que ia ter gêmeos. Quando ela estava no trabalho de parto, um dos gêmeos pôs uma das mãos para fora. A parteira pegou uma fita vermelha e amarrou na mão dele e disse: este saiu primeiro. Mas ele puxou a mão e o irmão gêmeo nasceu primeiro. Então a parteira disse: como você abriu o caminho? E puseram nele o nome de Pérez. Depois nasceu o outro que estava com a fita vermelha amarrada na mão e ele recebeu o nome de Zera. Por que eu falei? Eu vou falar de duas coisas. Por que eu falei da hipocrisia aqui? Porque ele fala, né? Trago essa mulher para fora a fim de ser queimada, né? Mas ele deveria ser queimado junto com ela, então, né? Porque ele teve uma relação sexual com ela e se ela se comportou como prostituta, ele igualmente se comportou como um prostituto. Só que naquela época, a prostituição era considerada, eu acho que até hoje, né? Infelizmente, só a mulher é prostituta. Um homem que se serve da prostituição, ele não é. Por isso que só ela era condenada. Por exemplo, a fidelidade era também unilateral. Só ela era fiel e ele não. Então, só ela era condenada. Por isso que até hoje, quando uma mulher fica grávida ou uma mulher é considerada promíscua, um homem igualmente não é considerado assim. Claro, isso fora da visão de Deus, né? É isso. Então, assim, aqui está falando bastante sobre o quê? Cuidado, né? Cuidado para alguém que está esperando uma promessa. De não pensar assim, está demorando, então eu vou dar o meu jeito, né? Entendeu?
está demorando, continue esperando. Aqui falou sobre DSTs, né? Sobre fidelidade. Aliás, a maneira de evitar DSTs é através da fidelidade, né? E o próximo vai falar sobre gravidez. Eu lembro de quando eu estava grávida da minha filha, a gente tem que fazer todos esses testes de DSTs, tudo. Nossa, faz um monte de teste.